começar a falar da sua primeira escolha aqui, né? Vamos abrir, então, essa lista com uma classe britânica ali, um certo toque de insanidade genial. Eu estou falando... eu vou mostrar a capa e você fala do disco. Está aqui, ó. Sim. É um disco que não é exatamente fácil, como quase nada do Crimson é, né? Mas que quando entra para ficar. Vamos lá, por que essa escolha? Então, cara, King Crimson, para mim, ele se enquadra no começo do que eu falei hoje. A estranheza do King Crimson, cara, e na época, eu era muito novo quando eu ouvia, eu tinha uns 17 anos, e nessa parte minha de colecionador de vinis, eu convivia com pessoas mais velhas, as pessoas falavam, cara, isso é maior som. Eu falei, cara, eu vou ter que gostar desse troço aí, pelo amor de Deus, não vou ficar para trás. Aí, cara, você vai ouvindo e você vai vendo, vai percebendo. Tem 3 coisas nesse disco, 3, vamos dizer, fatores que eu considero esse disco genial, tá? A estranheza dele, a sonoridade dele, tá? Os arranjos, a dinâmica, a delicadeza e a brutalidade que esse disco tem, tá? É uma coisa que quando eu quebrei barreiras e entrei no som, eu consegui perceber a riqueza musical. Músicos fantásticos, né? Bill Bruford, para mim, é o maior baterista da história do rock progressivo, né? Tem um som absurdo. O Jamie Muir, que é o percussionista incrível, e o John Wetton. John Wetton, eu sou mega fã do John Wetton, sabe? Baixista com um pedigree gigantesco, uma das vozes na linha do Greg Lake, né? Que ele, entre aspas, vamos dizer que tenha substituído, ninguém substitui ninguém, mas assim, então, músicos fantásticos, né? O Robert Fripp com a sua musicalidade e as melodias. Sem as melodias do King Crimson, que quando resolve fazer melodias melancólicas e bonitas e baladas etéreas e transcendentais, são belíssimas, entendeu? Então, quando eu percebi, quando eu quebrei a barreira da estranheza e entrei no som do King Crimson, desse disco, eu pude me deparar com um universo musical muito rico, cara, e de uma banda única. E é dificílimo recriar, então é um mérito. Hoje, quando eu estava ouvindo esse disco de novo para refrescar ele, né, cara, eu vi que é um negócio absurdo, cara. Os caras cantando, o John Wetton cantando as canções, os arranjos, o som de batera do Bill Bruford, a estranheza do Robert Fripp, que só ele tem, é o cara original, só o Robert Fripp é Robert Fripp, não tem ninguém nem parecido com ele, entendeu? Então, para mim, isso é muito mérito, e então eu acho que eu meio que resumi o que esse disco representa para mim. Sensacional, sensacional. Mas eu quero te fazer ainda uma pergunta sobre ele. Como esse disco conversa com a sua formação como baterista, especialmente no uso de dinâmica e textura? Cara, o Bill Bruford é um baterista extremamente musical, óbvio, né? E, cara, embora eu aprecie demais o som dele, o som de caixa dele, né, é notório, só ele tem aquele som de caixa, e normalmente para os bateristas você identifica o baterista, a personalidade dele está no som da caixa dele, né? Isso não tem como você fugir, você identifica um baterista pela caixa dele. Então a musicalidade do Bill Bruford, as opções dele do que tocar e aonde não tocar, sabe? Também uma coisa importante, você não, só porque você tem técnica e tem virtuosismo, você sair enchendo de nota uma determinada música, gratuitamente. Então não é assim. O King Crimson é um som complicado, é um som com divisões muito diferentes, muito variado, mas o Bill Bruford é muito assertivo. Caixa e bumbo dele estão sempre com originalidade, com criatividade. E eu busquei a minha vida inteira também, claro que ele não é a minha única influência, mas buscar a musicalidade dele, assim, tentar passar perto, entendeu? Então, o Bill Bruford é tudo isso, cara. É um músico muito original, muito criativo e muito rico musicalmente. Sensacional. E tem algum momento específico do Stardust que você considera um marco pessoal? Cara, tem uma canção que agora eu me lembrar o nome dela, eu acho que é a 4ª ou 5ª música, que é uma balada linda, cara, que o John Wetton canta divinamente, é uma canção delicada, tem parte para cima,
Cara, é uma canção maravilhosa. A abertura do disco também, a primeira música é incrível, já é um cartão de visita assim, maravilhoso. É um álbum, cara, que eu considero perfeito, embora não é todo mundo que coloque esse disco como favorito, né? Muita gente Sim. acha que é o primeiro, que é um disco genial também, mas absolutamente diferente desse. Tem gente que considera o Red, né, que é com uma formação parecida ainda com o Bruford e com o John Wetton, mas eu considero esse disco, cara, para mim, eu acho que é o melhor do King Crimson, então tá entre os dois, sabe? Muito bom, muito bom. E o Crimson tem essa coisa de ser desafiador, né? A música deles sempre teve isso. O que você tirou desse desafio? Cara, o King Crimson tem uma frase que na época que a gente tinha contato com esses artistas eram através da compra de revistas importadas, né? A gente não tinha acesso. E eu cansei de comprar uma revista chamada Modern Drummer, né? Que tinha lá fora, que chegava mensalmente na banca de jornal, que era caríssimo, mas eu tinha que comprar, porque a minha vida era isso, eu tinha que me informar por ali. O Bill Bruford, ele tem uma frase, ele falava que o King Crimson é a única banda que toca em compassos complicados, tipo 17/16, coisas assim, bem complicadas musicalmente, e consegue ficar em bons hotéis. Ou seja, ele consegue ser popular em cima de uma estranheza, mas por isso tem grandes melodias, tem excepcionais músicos e uma estranheza que quando você consegue depurar ela, absorver, digerir, você se depara com uma música profundamente emocionante, né? Muito bom, muito bom.